essa questão é uma questão bem difícil de ser respondida. A gente tem que pensar, inicialmente, antes de tentar responder por que ou como os homens são diferentes das mulheres, a gente tem que pensar também na história da espécie, na história da nossa espécie. A nossa espécie ela foi se constituindo ao longo da história, né, natural, como uma espécie que a gente caracteriza como uma espécie que é uma espécie dioica. Então, o que significa ser a nossa espécie ser uma espécie com uma característica dioica? Significa que ela tem os sexos separados em duas casas. Dioico significa duas casas. Então, existe o sexo masculino em uma casa, diferenciado do sexo feminino em outra casa. Então, algumas espécies na natureza, elas são espécies monóicas. Elas têm o sexo feminino e masculino na mesma casa, o mesmo indivíduo tem as duas partes, o sexo masculino e feminino. Outra questão que a gente tem que compreender também da nossa espécie é que ela é uma espécie que foi construindo isso historicamente como uma espécie de reprodução sexuada, diferentemente de algumas outras espécies que têm reprodução assexuada. A reprodução assexuada é quando um indivíduo apenas consegue produzir a nova geração. Então, um indivíduo unicamente, por exemplo, algumas bactérias conseguem se dividir e elas vão produzindo as novas gerações da espécie. Nas espécies que têm reprodução sexuada, você demanda que dois indivíduos, um do sexo masculino e um do sexo feminino, façam uma cópula, uma ligação, troquem células, troquem gametas para constituir a nova geração. Essa característica da reprodução sexuada ela é vantajosa para algumas espécies, porque ela traz uma variabilidade grande para a próxima geração. As espécies que são assexuadas, elas produzem na próxima geração um indivíduo exatamente igual à geração anterior, como se o filho fosse exatamente igual à mãe e o pai, vamos dizer assim. Nas espécies sexuadas, não. Os indivíduos das gerações posteriores são sempre indivíduos únicos, porque há uma mistura das características da geração anterior, do sexo masculino, do sexo feminino, produzindo um novo indivíduo. Bom, então, levando em consideração essas duas características, que somos dioicos e que somos sexuados, aí a gente dá para começar a pensar um pouco nessa relação de por que os homens são diferentes das mulheres, por que as mulheres são diferentes dos homens. Então, por que tem muito nesse sentido da constituição da espécie, que se dividiu, uma característica dioica, e aí a gente tem que pensar um pouco nessa relação de como que isso foi acontecendo. Então, a princípio, quando a gente pensa nas diferenças de homem e mulher, a gente pensa inicialmente nas características anatômicas, as características que a gente chama de morfológicas, que são características que visivelmente a gente identifica a princípio, o que seria um homem e o que seria uma mulher. Então, essas características, por exemplo, têm a ver com características que a gente chama de características secundárias, da nossa espécie. Então, por exemplo, e essas características vão sendo desenvolvidas principalmente na própria formação do indivíduo e também na fase que a gente chama de maturação, que seria a questão a fase da adolescência, que a gente caracteriza. Então, na formação do próprio indivíduo, a gente tem uma diferenciação na constituição do homem e da mulher, uma diferenciação molecular. Então, se a gente for pegar geneticamente o genoma de um homem e o genoma de uma mulher, basicamente vão ser muito próximos, muito parecidos, mas vai ter um par que a gente chama de cromossomos, que são conjuntos de genes agrupados que vão ser diferenciados. E aí a gente vai ter, para a mulher, a gente vai caracterizar como um cromossomo que é diferenciado, elas possuem um cromossomo que a gente chama de XX, e para o homem a gente tem um par de cromossomos que a gente chama de XY. E esse cromossomo, que é o Y, é o que vai designar as características secundárias do homem, que vai diferenciar do da mulher. O segundo X que a mulher tem também vai contribuir nessa questão da formação da característica secundária da mulher.
né? Bom, em relação a essa questão dos genes, esses genes vão começar a produzir substâncias que vão desencadear características diferenciadas nesses indivíduos. Então, um grupo de substâncias que é fundamental nessa diferenciação biológica de homem e mulher são substâncias que a gente chama de hormônios, né? Os hormônios, eles são substâncias que regulam os processos que ocorrem, biológicos que ocorrem dentro do corpo humano, né? Então, por exemplo, na fase da maturação da nossa espécie, né, o homem começa a produzir uma quantidade do hormônio chamado testosterona, que não é um hormônio que é produzido somente pelo homem, as mulheres também produzem, mas os homens produzem mais do que as mulheres. Essa produção de testosterona vai começar a regular uma série de características do homem que difere das mulheres. Então, por exemplo, a questão dos pelos, né? A questão dos pelos ao longo do corpo, dos pelos pubianos, dos pelos axilares, dos pelos, por exemplo, da barba, né? Que é uma característica mais propícia aos homens do que das mulheres, né? Sobre a relação também que vai constituindo a voz que engrossa, né, dos homens diferente em relação às mulheres, e do próprio desenvolvimento do órgão sexual, que também é uma diferença anatômica entre homens e mulheres, que o homem tem o pênis e a mulher tem a vagina, né? E não só o órgão sexual em si, mas todo um sistema reprodutor diferenciado, né? Então, nessa fase da maturação, o homem vai começar a desenvolver esse órgão, né? E vai começar, por exemplo, a produzir o espermatozoide, que é a célula, né, que o homem produz, que vai contribuir no processo de reprodução, né? A mulher, ela vai começar também, nesse processo de maturação, a produzir uma série de hormônios que também vão contribuir nessa questão das características secundárias da mulher, né? Então, por exemplo, as mulheres esse hormônio vai regular, por exemplo, o crescimento das glândulas mamárias na mulher, que é uma diferenciação anatômica, né, grande entre homens e mulheres, a própria disposição de gordura no corpo, né? As mulheres têm uma concentração de gordura, em geral, maior na região da bacia, né? Tem uma quantidade de gordura maior. Entende-se que é uma questão de proteção por conta da questão da própria reprodução, que nas mulheres, né, que na nossa espécie, a mulher que desenvolve o filho dentro dela, isso não acontece em todas as espécies, mas na nossa espécie é assim, né? E aí vai começar a preparar essa mulher para isso também na fase de maturação. Então, a todo mês, né, a mulher vai se preparar para desenvolver um novo indivíduo dentro dela. E essa preparação acontece no útero, né, que é uma parte específica do órgão reprodutor feminino, em que a parede desse útero começa a se desenvolver bastante a todo mês, e que, se não acontece a questão da fecundação, do encontro dos gametas do homem e da mulher, essa camada ela é toda descamada. Acontece uma descamação da camada do útero, e num processo que a gente chama de menstruação, que a mulher vai ter esse processo a todo mês, e que é diferente dos homens, que os homens não têm esse processo. Então, essas são características, né, assim, fisiológicas, anatômicas, né, que vão diferenciando o homem da mulher na nossa espécie. Tem uma outra questão também, porque eu falei que essa pergunta é um pouco mais difícil, né? Porque, em geral, essa diferenciação de homem e mulher, quando a gente pensa nos conteúdos de ciências, tradicionalmente a gente leva em consideração apenas as características que eu disse até agora para você, que são as características relacionadas à anatomia, à morfologia, à forma, né, que a nossa espécie tem nos nossos organismos, e também a questão das relações da fisiologia, os mecanismos do hormônio, dos processos, né, de constituição que acontecem no corpo para se designar homem ou mulher. Só que isso geralmente é um problema, né, para a área. Isso tem sido visto como um problema para a área de ensino de ciências, porque os modos de ser homem ou de ser mulher, ou as sexualidades, né, como elas vão sendo desenvolvidas na nossa espécie, elas não estão somente atreladas à característica
morfológica ou fisiológica, né? Ela também está atrelada aos modos como a nossa sociedade culturalmente constitui o ser homem e constitui o ser mulher. Então, a sexualidade, ela não ela está diretamente relacionada à questão da forma, da fisiologia, ao ser biológico, mas também a esse ser biológico dentro de um contexto social e cultural, né? Então, essas questões, que são questões que hoje têm sido tratadas como questões de gênero, como questões de sexualidade, são questões que começam a aparecer dentro do ensino de ciências para fazer um diálogo com essa questão do corpo mesmo mais biológico. Então, o que tem se pensado agora é que as sexualidades não estão intrinsecamente, somente, exclusivamente ligadas à questão do próprio corpo biológico, mas também a outros elementos culturais na sociedade. Outra questão também que é importante nessa discussão, que é a própria questão do comportamento sexual, né? Porque como isso é constituído culturalmente, tem identidades sexuais permitidas e identidades sexuais não permitidas na nossa sociedade, e tudo isso vai constituindo a forma como os sujeitos, né, da nossa espécie vão se entendendo ou vão criando um modo de ser masculino ou feminino, né? Então a gente pode pensar N características que vão contribuir nessa formação, né? Então, por exemplo, o modo de se vestir, o modo de se comportar, de falar, né? Então, tem todas as características que vão determinando um pouco como naquela comunidade se constitui o que é ser homem e o que é ser mulher, né? E isso a gente não pode deixar de lado nas discussões do ensino de ciências. E outra coisa importante nessa discussão é que, tomando como base que as sexualidades, esses modos de ser homem e mulher também são constituídos socialmente, a gente começa a perceber que, para além da questão biológica em si, a gente tem que levar em consideração, a gente tem que superar essa relação dicotômica entre homem e mulher, porque a gente começa a perceber que os homens também são muito diferentes entre eles, e as mulheres também são muito diferentes entre elas, né? E talvez a gente tenha que começar a perceber elementos que vão contribuir para pensar o que é o homem e o que é a mulher, e refletir essas diferenças, né? Que o homem não tem uma identidade somente única, né? E a mulher também não. Eles vão construindo essas identidades sexuais e essas identidades de homem e de mulher ao longo dessa trajetória, né? De acordo com o contexto em que ele vive.